Graças e paz a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto importante em nossos dias, que é a religião. Talvez muitas pessoas que me ouvem tenham compreendido da maneira errada a maneira com que eu combato esses termos religião e religiosidade, mas eu quero dar algumas explicações que vão ajudar a esclarecer isso. Primeira coisa, o termo religião, ele foi usado, vem do latim, do termo religare, ou seja, religar o homem a Deus. Então vamos ver o que é realmente a verdadeira religião. A verdadeira religião, nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio à terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao Pai. E somente o ato do sacrifício de Jesus, o ato remidor de Jesus, é que nos pode religar a Deus. Somente através do sacrifício de Jesus, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E veja bem o que as pessoas têm feito com o termo religião. O termo religião tem sido usado para aprisionar pessoas, para dominar pessoas dentro de algumas denominações, religiões ou instituições religiosas. Nós vemos, por exemplo, pessoas que têm sido instruídas a viverem de maneira errada a religião. Por exemplo, se você foi convencido de que o fato de você ir ao culto, você participar de todos os eventos de sua igreja, você ser um ofertante dizimista, você às vezes até ter ministério dentro da sua igreja, isso é o fato de que você esteja salvo, você está totalmente equivocado. Porque muitas pessoas têm feito isso, mas não estão ligadas em Jesus. Jesus disse em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós estamos ligados em Jesus, nós vamos dar frutos, ou seja, o fato de estarmos ligados em Jesus, nós vamos dar frutos realmente. E se nós verdadeiramente estamos dando bons frutos, isso realmente fará com que nós possamos realmente crer que estamos em Jesus. Mas os frutos que estão dizendo lá não são os frutos que as instituições têm ensinado. O fato de estar em cultos, ser ofertantes dizimistas e outras coisas parecidas com isso. Os bons frutos que nós devemos dar, estando ligado em Jesus, são as mudanças em nosso caráter, são as mudanças em nossas condutas, pensamentos e emoções. Se você, por exemplo, for orar para algumas coisas, se você for prestar atenção, você vai ver muitas pessoas que estão dentro das denominações, são pessoas que têm o título de religiosas, mas que não dão frutos, não dão bons frutos. Continuam sendo pessoas egoístas, continuam sendo pessoas arrogantes, mentirosas, adúlteras e outras coisas que nós vemos que são obras da carne e não do Espírito. Aquele que está ligado em Cristo, ele dá bons frutos. O fruto do Espírito Santo é evidente na vida dele. A verdadeira religião, como eu disse, é Jesus. E se nós estamos ligados em Jesus, você vai até produzir obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu não estou dizendo que você não precisa participar das coisas da sua igreja, não estou dizendo que você não precisa ofertar na sua igreja, mas tudo isso deve ser resultado da sua comunhão com Deus, e não o objetivo, você fazer isso com o objetivo de se ligar a Deus. Isso deve ser um resultado de você estar ligado em Deus. A Bíblia diz em Romanos 11 que nós éramos ramos de oliveira brava, e agora fomos enxertados na oliveira boa. Ou seja, preste bem atenção, a oliveira brava e a oliveira boa produzem aparentemente o mesmo fruto, mas uma dá um fruto ruim e a outra dá um bom fruto. Nós estávamos ligados na oliveira brava, dávamos maus frutos, frutos que aparentemente são iguais ao da oliveira boa. Mas quando nós somos enxertados, como Paulo diz em Romanos 11, somos enxertados na oliveira boa, nós damos bons frutos. Então nós devemos tomar cuidado, porque a aparência nos engana. Mas a essência do fruto, a essência do comportamento humano é que vai revelar se a pessoa realmente está vivendo a religião verdadeira que é Jesus. Se nós entendemos que Tiago disse que a fé sem obras é morta, nós vamos entender que o caminho que temos que seguir é o caminho sim de obras, mas que as obras sejam a expressão da nossa comunhão com Deus e que possam expressar que a nossa essência foi transformada. E não apenas que estamos fazendo alguma coisa para tentar alcançar a Deus. Porque as religiões antigas viviam fazendo sacrifícios para tentar acalmar a ira do Deus que eles serviam, para tentar alcançar alguma coisa de Deus. Nós não, nós já alcançamos. Nós alcançamos pela fé em Jesus. Nós alcançamos pelo sacrifício de Jesus, que nos ligou a Deus.
E agora, as nossas obras devem ser uma expressão de gratidão a Deus. E nós devemos entender que nós não somos mais prisioneiros de um sistema religioso, nós não somos mais prisioneiros da religião, porque agora nós fomos chamados para a liberdade. Foi para isso que Cristo nos chamou. E agora, aquilo que eu faço, quando eu vou a um culto, por exemplo, eu não vou lá para tentar acalmar a Deus, para mostrar a Deus que eu sou bonzinho. Eu vou a um culto porque eu quero adorar a Deus, quero ter comunhão com os meus irmãos, porque eu desejo estar junto com os meus irmãos, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita neles. Então agora eu quero ter comunhão com os meus irmãos, quero adorar a Deus junto com os meus irmãos. Quando eu oferto na igreja, é porque eu tenho um desejo de ser grato a Deus, quero ajudar a obra de Deus a crescer para que outras pessoas alcancem a Cristo como um dia eu alcancei. E não para tentar alcançar algo de Deus, negociar com Deus. Quando eu me coloco à disposição de Deus para servi-lo como ministério, é porque realmente aquilo que habita em mim, a essência daquela oliveira boa me alcançou e me impulsiona a servir ao Senhor, oferecer a Deus o meu culto racional, que está escrito em Romanos 12, que é o meu serviço a Deus. Então se você, às vezes, tem pensado ser um religioso, tome cuidado com a expressão desse termo. Se as suas obras realmente estão sendo uma expressão dessa essência da oliveira boa que você está enxertado. Ou se você está apenas tentando ser um religioso, como os antigos religiosos faziam, tentando acalmar a ira de um Deus, tentando alcançar algo através dessas obras. Ou se você tem pensado que, talvez através dessas obras, como as pessoas que eram iludidas no tempo de Paulo pelos falsos mestres, pensando que as suas obras vão te salvar. As suas obras não te salvam. Quem te salva é Jesus Cristo. Deus os abençoe.